Feliz sábado a todos. Ultimamente o pessoal tem me pego de verdade, né? Pra quem ficava só ali no som, em menos de um mês é 2 vezes tá aqui na frente. Uma cantando, convite da Carol, e agora pregando a convite do Josemir. Obrigado pelo convite. Hoje o que venho falar com vocês é bem diferente. Eu tenho alguns objetos, deixa eu achar aqui. 1, 2, 3 objetos. E daqui a pouco a gente vai utilizar eles, tá ok? Mas antes de qualquer coisa, vou pedir licença para tirar a máscara. Antes de qualquer coisa, peço que você feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai que está nos céus, muito gratos somos a Ti pelas bênçãos, pela proteção, por tudo que o Senhor tem feito. Estamos abrindo a Tua palavra, que o Senhor possa me usar e possa falar a cada coração aqui. Aqueles que estão aqui na igreja e aqueles que estão em casa. Que o Senhor possa estar tocando no coração de cada um deles da mesma forma. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E o tema que eu venho falar é sobre perdão. Quantos aqui sabem perdoar? A irmã Adriana falou que sim, a mãe do Eduardo. Tá aprendendo? Tá aprendendo. O ato perdoar é complicado. Mas perdoar o quê? Conta-se uma história de um pai espanhol que antes de uma viagem, ele algum tempo não conversava com o seu filho. E antes de viajar, duraria um período grande, ele tenta se resolver com o seu filho. E no jornal da cidade de Madrid, ele coloca um anúncio: Paco, eu estarei viajando e eu preciso falar com você. Esteja comigo na estação ao meio-dia. Não, desculpa, na frente do Hotel Montana, ao meio-dia de terça-feira que eu vou conversar com você. E passou os dias, chegou na terça-feira, ao meio-dia, esse senhor chega em frente ao Hotel Montana e quando olha, milhares e milhares de Pacos, porque Paco é um nome comum em Madrid. E todos aqueles Pacos precisavam conversar com seus pais. Precisava de um perdão por algo que aconteceu. E certo pregador uma vez escreveu assim: se nossa maior necessidade fosse a informação, Deus teria nos enviado um educador. Se a nossa maior necessidade fosse tecnologia, Deus teria nos enviado um cientista. Se nossa maior necessidade fosse dinheiro, Deus nos teria enviado economista. Se nossa grande tolice fosse a diversão, Deus nos teria enviado um comediante. Mas nossa grande necessidade era o perdão. Portanto, Deus nos enviou um Salvador. Agora nós iremos utilizar esses objetos. Eu preciso que alguém que seja, assim, bem observador, venha aqui na frente. Será que eu vou ter que apontar? Vamos lá, um bem observador. Uma pessoa que observa muito bem. Pessoal, me fica aqui do ladinho. Vocês estão vendo aqui as 3 caixinhas, né? 3 caixinhas de fósforo. Não vou falar marca porque você já sabe. Numa dessas caixinhas aqui está cheia. Eu vou estar mexendo aqui, ó. Escolhe qual que está cheio.
Essa? Não. Tá nessa aqui, Josemir, ó. Viu? Ele já sabe que é essa caixinha aqui. Tá ok? Então vamos lá. Observe bem. Tá observando? Tá observando? Então vamos lá. Qual que tá? Não tá nessa. Você não prestou atenção. Tá nessa aqui, ó. De novo, Josemir. É essa aqui. Presta atenção. Ó, presta atenção. Tô mexendo. Qual que tá? Você falou que é observador. Não, Josemir, não é essa lá, ó. É essa aqui, Josemir, ó. Pecado é assim, irmãos. Só um pouquinho, Josemir. Ah, eu sei. Aqui, ó. Olha a mágica dele, ó. Aqui, ó. Não é nenhuma dessas 3 caixas. E é isso que o pecado faz. Obrigado, José. O que isso quer dizer? Que o pecado engana. Às vezes você pode estar fazendo a melhor coisa do mundo. Pode estar fazendo aquela ação dada. Mas se você não tiver com Deus, está sendo enganado. Esse é o problema do pecado. Mas vamos adiante. No livro de João, abre sua Bíblia. No livro de João, no capítulo 8, nos versos 1 ao verso 11, tem uma história muito interessante. Uma história que tentaram enganar Jesus, tentaram passar a perna em Jesus. Como eu tentei fazer com Josemir ali, mas não me aguentei, contei segredo. Agora todo mundo já sabe fazer o segredo, né? Não sou mágico, mas usei essa ilustração para a gente entender o que o pecado faz. E no capítulo 8 de João, versos 1 ao verso 11, tentaram enganar Jesus. Eu não vou ler todo, mas eu vou relatar com vocês, porque você conhece essa história. A história da mulher adúltera. E Jesus, conversando, falando em público, diante do templo, de repente, os fariseus e demais religiosos, representantes daquela época, chegaram furiosamente com uma mulher e jogaram violentamente essa mulher ao chão em frente a Jesus. E lá no versículo 5, eles falaram as seguintes palavras. Antes, no verso 4 diz assim: disseram a Jesus, ao jogarem a mulher no chão, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Verso 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Sentiram aí? Ellen White, ela comenta algumas coisas e diz assim, ó: sua fingida reverência ocultava um laço fundamente armado para sua ruína. Lançaram mão dessa oportunidade para garantir-lhe a condenação, julgando que qual fosse a decisão que ele desse, havia de achar ocasião para acusá-lo. Se absolvesse a mulher, seria acusado de desprezar a lei de Moisés. Por isso que eles relataram aqui que na lei de Moisés, tais mulheres deveriam ser apedrejadas. E se ele declarasse digna de morte,
seria denunciado aos romanos estaria como se ele estivesse assumindo a autoridade que convinha só aos romanos. Vocês entenderam aí a maldácia da atitude desses líderes religiosos? Todos estavam ali ansiosos, tentando ver qual seria a atitude de Jesus. De repente, Jesus ajoelha e com o seu dedo começa a escrever no chão. E aqueles líderes, aqueles fariseus ficaram integrados. Mas Jesus, o que o senhor faria? Indagaram Jesus. E no versículo 7 diz assim: como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E logo Jesus voltou a escrever ao chão. Ninguém sabe ao certo o que Jesus escrevia no chão, na areia. Uns dizem que eram os pecados daqueles que estavam ali, e outros não sabem. Mas o que importa é, Jesus voltou a escrever ao chão. Agora tem uma curiosidade. Quantas vezes você vê que Jesus, com o seu dedo, escreve? Ou no chão, ou na pedra? Quantas vezes? 2? Quais são as 2? Quais são as 2? A primeira vez, são 3, tá? 3. A primeira vez é essa que nós lemos. Jesus se ajoelha e escreve na areia. Segunda vez que, não na ordem cronológica, né, mas uma segunda vez que nós encontramos Jesus escrevendo é nas paredes do reinado de Nabucodonosor, que era o seu sucessor, né? Colocando ali algumas palavras, Mene, Mene, Tekel, Farsim. E a terceira vez é nas tábuas da lei. Nas tábuas da lei, a gente vê que Jesus escreve o quê? Os 10 mandamentos. O que significa os 10 mandamentos na minha e na sua vida? O caráter de Deus. O caráter de Deus em nós é perdão dos nossos pecados, a oportunidade de sermos salvos, certo? A salvação. E no reboco da parede? Uma repreensão. No reboco, uma sentença, certo? Uma sentença. Ali uma condenação. Na pedra, aquilo que Jesus, que Deus quer que permaneça para sempre. E na areia, quantos já escreveram na areia, desenharam, fizeram boneco, alguma coisa assim? O que acontece? A água passa e leva. O vento sopra, apaga. Alguém pisa, destrói. Dura? Quanto tempo dura? Quanto tempo dura? Quase nada. Quase nada. Isso que Deus quer fazer. Deus escreveu na areia o teu pecado, para que possa ser apagado. Não permita que seja escrito na pedra, para que dure para sempre. Um dia, certo pastor, em sua igreja, escutou um relato de uma senhora. Essa senhora, ela tinha visões, e nessas visões ela falava com Deus. O pastor recebendo essa informação dos membros, né? E os membros falaram: pastor, tem que conversar com essa senhora.
Tem que ver se isso é verdade, né? Tem que averiguar. E o pastor, relutante, né, naquilo, demorou alguns dias. Mas o pastor tinha um problema. Ele, na sua juventude, cometeu um pecado e até então ele não sabe se Jesus o perdoou, se Deus lhe concedeu o perdão. E isso ele carregava durante toda a vida. E, junto com aquela relutância de ir conversar com aquela senhora, certo dia ele decide ir lá. Chega, bate palma, pede permissão para a senhora para conversar, orar. E ela prepara um chá, ele toma o chá. E na hora de ir embora, ele fala: senhora, tem uma coisa que não está legal aqui comigo e eu preciso resolver esse problema. Ela falou: pode falar, pastor. Me falaram uma coisa que eu quero ver se é verdade. É verdade que a senhora tem tido visões e conversa com Deus? E a senhora fala: sim, tenho visões e eu falo com Deus. Mas é verdade mesmo? É verdade. Eu posso pedir um outro favor? Aí a senhora fala: pode. Você pode fazer uma pergunta para Deus no meu lugar? Ela falou: faço. Quando você tiver aquela visão e conversar com Deus, pergunta para Deus se Ele perdoou o meu pecado e qual é o meu pecado. Ela falou: tá bom. O pastor se despede, vai embora. E depois de um tempo ele volta a visita para aquela senhora. E quando chega o momento de perguntar, ele pergunta: e aí, teve visões? Falou: tive. Conversou com Deus? Conversei. E qual é a resposta? Sabe o que a senhora disse? A mulher olhou para o rosto do pastor e gentilmente respondeu: o senhor me disse que não se lembra mais. Quantos de você tem um pecado que está guardado nesse teu coração, acha que Deus não perdoou e fica com essa dúvida na cabeça? Em Miqueias, no capítulo 7, abra sua Bíblia. Miqueias 19. A misericórdia de Deus nos alcança, nos perdoando, e esse pecado ele joga nas profundezas do mar. Jesus estende sua misericórdia, estendeu a sua misericórdia àquele pastor. E Jesus estendeu sua misericórdia àquela mulher que foi lançada ao chão. E ainda mais para frente no capítulo 8 de João, ele diz assim para a mulher: cadê aqueles que te condenaram? Elas simplesmente foram embora. E Jesus olha bem nos olhos dela e diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus olha para você e olha para mim hoje e diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O perdão divino está disponível para você neste momento. Hoje o Senhor o convida com as palavras: venham,
Vamos refletir, diz Jesus. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1, verso 18. Isaías 1, 18. Eu leio assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Paulo, você vai ficar aqui. Eu pedi para o Paulo ou para o Samuel? Pedi para o Paulo ou para o Samuel ficarem aqui. Temos 3 objetos. Para a gente entender esse versículo de Isaías de uma melhor forma. Abra para mim aqui, Paulo. Esse grandão aqui é você. Como é que você está? Como é que você está? Limpo. Limpo. Certo? Paulo, abre. Vamos supor que esse frasco que está na mão do Paulo seja o pecado que você comete dia sim, dia não. Vai lá, Paulo. Hoje você acordou e cometeu um pecadinho. Depois, cometeu outro pecado. Já não está mais limpo. Está começando a ficar meio escuro. Aí, no meio do dia, você faz um pecado daqueles. Vai lá, Paulo. Aquele pecado, Paulo. É, isso assim. Já está ficando feio. Chega no final do dia, comete mais um pecado. Nós temos um inimigo, que ele, para piorar a situação, pega aqui o garfão e mistura. Meu amigo, você está perdido nesse momento. Você está perdido nesse momento. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. Muito grande. Paulo, cuidado com esse aqui, Paulo. Coloca ele. Vamos ver o que acontece. Vamos supor que isso aqui é o perdão de Deus. Tá bom, Paulo. O perdão de Deus não basta. Não é muita coisa. Um pouquinho só já é o suficiente. Mas nós lemos aqui, no versículo 18, que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, sejam vermelhos como o carmesim, e se tornarão brancos como a lã, ou manchado de sujeira e purificado novamente. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer comigo. Não deixe que o pecado te engane. E quando o pecado te enganar, permita que Deus te purifique. Deus está disposto a perdoar o seu pecado. E o que aconteceu com a mulher? Sabe o que aconteceu com a mulher? Se vocês tiveram curiosidade de procurar na Bíblia, o que aconteceu com essa mulher? Se tornou a melhor amiga de Jesus. Por causa da compaixão e do perdão de Deus, ela ficou ao lado de Jesus até o final da sua vida. E ela tinha em si a responsabilidade de transmitir essa compaixão para os seus semelhantes. Podemos ver que após ser perdoada, a mulher vivenciou uma completa mudança em sua vida.
Sua gratidão em relação a Jesus foi tanta que ela escolheu ser seguidora dele e uma das mais leais. Mas uma coisa que não deveríamos ignorar é que ela seguiu Jesus até a cruz. Quantos abandonam o caminho? Abandonam seguir a Jesus? Nos primeiros obstáculos. Eu estava indo levar o carro na oficina e quando deixei lá, estava passando nas Olimpíadas, a corrida de obstáculos. Se eu não me engano, não sei se era na final, não sei. Era na corrida de obstáculos. E lá estava lá um rapaz correndo, não lembro quem que é, não lembro o nome, mas estava correndo. E era um dos primeiros. Só que ele pulou e no obstáculo lá e caiu. Se fosse eu, ia abandonar o barco na hora. Mas ele não, ele levantou e continuou correndo. Não chegou em primeiro. Mas ele concluiu a jornada. Jesus não quer os primeiros. Você pode chegar ao primeiro. Jesus vai te aceitar. Mas ele não quer que você seja o primeiro. Ele quer que você seja aquele que chegue. Mesmo que tropece. Porque o perdão dele está garantido. Mas você tem que seguir o caminho. Deus quer aqueles que não desistam. Aqueles que prossigam. E aquela mulher prosseguiu, continuou, seguiu firme até a cruz. Quando a maioria das pessoas abandonam Jesus, ela com coragem foi testemunha de sua fé. Aquela mulher que um dia encontrou perdão acabou sendo fiel seguidora do Senhor. Ela não ficou onde ele a encontrou ao solo, chorando, sendo condenada. Ela decidiu desistir de tudo que fazia mal, a enganava e continuou seguindo a Jesus. Deixou tudo para trás e caminhar no passo da justiça e de pureza. Jesus é puro. Jesus é pureza. E Ele quer nos transformar. Quando Jesus perdoa, perdoa de verdade. Você não volta a ficar sujo. Quando experimentamos o perdão, estaremos dispostos a desistir de tudo pelo Senhor. Mas acima de tudo, não poderemos ficar em silêncio. Precisamos testemunhar. Se Deus te purificou, precisamos testemunhar. Se Deus te perdoou, precisamos testemunhar. Precisamos renascer. E eu vou pedir para os meninos colocarem ali a música Renascer, é do CD Jovem de 2012. E eu quero cantar essa música com você. Mas assim, não precisa ficar em pé agora. Se você acha que precisa conversar com Deus, converse. Enquanto estaremos cantando, você conversa com Deus. Se você precisa renascer, peça para Ele te transformar, te tornar limpo. Mas não só uma vez. Deus quer te purificar sempre. Ele é fonte, Ele nunca acaba. Aqui na garrafinha acaba. Mas o perdão, a misericórdia de Deus nunca acaba. Ele sempre está disposto a te perdoar e te purificar. Pode colocar, meninos. Pode aumentar o volume. Renascer. Então peça, converse com Deus enquanto estivermos cantando. Sem nenhuma esperança.
forma que a água suja, avermelhada, rapidamente ficou límpida. Não é para beber, não, mas ficou limpa. É isso que Deus vai fazer no teu coração. No momento em que você pedir, Deus, me perdoe. E esse é o momento. Fale com Deus. Vou esperar você falar com Deus. Que ninguém é melhor do que você conversar com Ele. Deus é pessoal. E teu amigo. Converse com Ele. Feche seus olhos. Fale com Ele. Querido Pai, estamos neste momento aqui, diante de Ti, pedindo uma transformação. Pedindo uma renovação de votos. Pedindo um renascimento aos Teus pés. Pedindo perdão dos nossos pecados. Sabemos que somos falhos, somos pecadores e necessitamos da Tua misericórdia. Pedimos que os nossos pecados sejam escritos na areia e logo, com arrependimento, que o Senhor coloque em nosso coração. Porque sabemos que sem Ti nada somos. Poderemos ser perdoados. Serão apagados os nossos pecados. Serão lançados na profundeza do mar. E nos tornaremos puros novamente. Porque é um processo, é como uma continuidade. Até Jesus voltar. Quando o Senhor voltar, não mais pecados, não mais morte, não mais dor, não mais sofrimento, não mais engano. E só alegria e paz, comunhão, sem sofrimento, sem dor, sem ranger de dentes. Mas para que esse momento chegue, precisamos, cada dia, cada instante, do seu perdão. E nesse momento, estamos pedindo perdão. Cada um tem o seu pecado. Eu tenho os meus pecados. Que não quero mais que sejam meus. Eu quero deixar de lado. Mas para isso eu preciso da tua misericórdia. Derrame o teu derrame o seu perdão, a sua misericórdia sobre cada um. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.